E tem alguma outra modalidade que você tem vontade de trabalhar, que você gosta, que você gostaria de entender, se aproximar, sem ser FPS ou outro jogo de FPS mesmo, que você vê que pode ter um cenário bacana? Olha, eu tenho muita vontade, talvez seja até um pouco de nostalgia, de voltar mesmo ao Dota. Né? Assim, voltar a estudar um pouco mais. E eu falo assim, por que voltar a estudar um pouco mais? Aí falo assim, mas pô, você já não jogava? Não jogou não sei quanto? Acho que se eu pegar aqui na minha Steam, eu devo ter ó, vou até pegar pra não passar informação falsa, né? Assim, pô, você tá inventando aqui. Ó, na minha Steam, né, nesse momento, eu tenho só de Dota 2, né? Eu cheguei a jogar o Dota 1 também. Eu tenho 3.300 horas só de Dota 2, né? É bastante tempo ali. E assim, aí você vai falar assim, mas pô, você já não conhecia o jogo? Claro, eu conheço os heróis e tal, mas surgem novos heróis. O Dota é um jogo que muda a cada, sei lá, a cada 3 meses você já tá mudando, tem um patch novo, então precisa voltar. Assim, se eu quisesse voltar, precisaria voltar a ter um estudo. Mas acho que a parte mais legal para mim do Dota era muito isso. O Dota é um jogo muito analítico, né? Assim, como um todo, né? Você fazer um pique diferente, fazer alguma coisa um pouco ali mais ousada pode já te prejudicar desde o começo da partida, pode ser uma bola de neve, né? O Dota é um jogo que talvez, se eu fosse escolher assim, tipo, alguma coisa um pouco diferente, até mesmo do FPS, era algo que eu gostaria sim, confesso. Legal. E o Dota 2, ele, querendo ou não, lançou algumas iniciativas bacanas, né? Os Sim, regionais que vão conectar. Eu vejo três movimentos do Dota que tá me chamando a atenção. Primeiro, o lançamento das ligas regionais, que dão pontos pro Mundial, né? Para aquele maior de todos. Então agora tem um circuito latino-americano acontecendo, com bolsas para as organizações. Isso é bem bacana. Dois, o jogo parece que descarregou uma atualização gigantesca aí essa semana, né? Com uma atualização de sim. várias coisas, campeões, skins. E três, teve essa iniciativa da série com a Netflix, né? Então, Isso eu achei a muito gente. legal, inclusive. É muito bom, Exatamente. aliás, o anime. Isso, então, por exemplo, para quem tava pro Dota 2 que a gente nunca viu se movimentar forte, além, claro, de ser o maior torneio internacional, mas muito restrito, muito portas fechadas, porque são as organizações que sempre estiveram ali, são as mais ricas, a que tem mais estrutura. Então tem um circuito aí que abriu uma janelinha para quem conseguir subir. E eu vejo esses outros movimentos do jogo focando comunidade, né? Atualizações com bastante mudanças e também essa série da Netflix que querendo ou não você começa a trazer o jogo para uma galera que não conhece, né? Os jogadores mais novos, porque acho que esse é o grande problema do Dota 2. Ele tem dificuldade de trazer Sim. novos jogadores, né? Ele é muito fechado na comunidade que é fiel a ele, mas não cresce. Eu acho que o Dota ele bate nesse ponto, né? Justamente do ser complexo. É muito complexo para alguém que tá começando ali. E assim, eu nunca joguei muito LoL, né? LoL é um jogo realmente que eu joguei muito pouco. Mas o Dota em si ele é um pouco mais complexo que o LoL. Quando você compara, até mesmo dentro dos MOBAs ali, ele é um pouquinho mais complexo, né? Que por exemplo, uma coisa simples que a gente fala do deny, né? Você negar o farm da equipe do jogador adversário. Isso você tem ali no Dota, né? No LoL você não tem isso, pelo menos até onde eu lembrava, né? Você não tem isso, inclusive. Pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas mesmo assim, eu acho que o Dota, né? Eu acho que até comparando mesmo, né? Voltando a comparar com o CS, você citou os regionais ali como um todo, né? Os regionais é algo, por exemplo, que a gente está falando de uma mesma empresa, é a Valve, né, que implementa o Dota. Então, por que a gente não tinha isso no CS, entendeu? A gente foi ter os RMRs, né, que são os torneios agora regionais, digamos assim. Isso daí é muito recente, né? Isso daí é recém-adicionado. Quando o Dota já tinha um circuito montado que era o Dota Pro Circuit, né? Então, esse é o ponto. Eu acho que assim, muitas vezes falta a Valve se aproximar um pouco mais do CS, como ela fez com o Dota, entendeu? O Dota já teve algumas coisas muito legais e voltadas justamente à comunidade, né? Tem muito essa atenção àquilo da comunidade. Quando a gente fala do Compendium, o Dota já teve, por exemplo, o Free to Play, que era o documentário sobre o primeiro The International, né? Que rolou. E isso eu acho que pode até ser mais aproveitado por vários outros. Por
por vários outros jogos, né, e organizadoras também. Você tem um pouco mais desse conteúdo off, né, eu falo que acho que a gente trata o esporte muito pontual, né, quando a gente compara com o esporte tradicional, eu tenho jogo, sei lá, pegando num padrão, né, que agora tá um pouco bagunçado, mas pegando um padrão futebol. Quarta e domingo eu tenho um jogo ali, né, das principais ligas, digamos assim. Mas futebol você não fala só quarta e domingo, entendeu? Você fala na segunda, você fala na É, terça, você fala na quarta, você fala na quinta. Então, acho que ainda falta um pouco disso dentro do próprio cenário de esporte. A gente, claro, a gente tem os campeonatos, talvez os campeonatos são um pouco mais longos assim, mas a gente para muito dentro ainda dos campeonatos em si, sabe? A história ainda é só escrita dentro dos campeonatos. Tem que ter um pouco mais disso aqui do. A perfeito. gente tá vendo, né, muita iniciativa do podcast já rolando, mas acho que tem que ter um pouco mais disso de. A gente pode explorar, por que não um documentário do dia a dia dos jogadores ali dentro de um. Chegando, por exemplo, sei lá, no CBLOL, tem já essa estrutura, um documentário do dia a dia, como pega ali os casters para fazer uns comentários pontuais, um documentário falando sobre a final, né? Ó, a final foi tal coisa, a preparação para a final, sabe? Acho que isso é algo que ainda não existe em si. Assim, acho que a gente já tem estrutura para fazer, mas não existe sim o conteúdo, sabe? Então, eu particularmente, que eu sou fã de bastidor, assim, né? Até mesmo quando eu não trabalhava com isso, adorava ficar olhando o bastidor e tal. E isso é algo que eu acho muito legal, né? De você conhecer ali de por trás, a preparação das pessoas, sabe? Acho que isso pode ser algo diferencial.